Amados, estamos alegres porque o Senhor já falou conosco de forma gloriosa. Se eu fosse embora agora, confesso que já ia satisfeito. Glória a Deus. Amados, nós estamos falando no livro na carta de apóstolo Paulo, carta aos Romanos, já há alguns dias, e hoje nós estamos no capítulo 3, carta de Paulo aos Romanos. A gente sempre faz menção que é uma carta bem teológica, e uma carta muito especial, porque é uma carta doutrinária para pelo menos 3 grupos, a saber, judeus, gentios e igreja. E esta carta é uma carta que nos ensina muito. E nós estamos no capítulo 3, que em especial o capítulo 3 fala sobre os judeus. Nós já falamos muito sobre judeu, falamos sobre gentio, sobre incircunciso, circuncisão, lei. E agora vamos, a partir do verso 19, 3:19 de Romanos, 3:19. Hoje mais um pouco de lei e de fé. E logo mais eu já estou tomando assento e nós vamos estar meditando aqui até o verso 30, que é o último versículo do capítulo 3. Diz assim, 20: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. 20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, pois antes de ser dada a lei. 21: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. 22: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 27: onde está então o motivo de vangloriar, ou de vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei, não, mas no princípio da fé. 28: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. 29: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. 30: visto que existe um só Deus, que pela fé justificará o circunciso e os incircuncisos. 31: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Amados, louvamos a Deus pela cooperação do Jardim Brasil. Zil. Deus abençoe, pastor David. Boa cooperação, foi muito bom. Louvo a Deus pela presença dos obreiros, pastores das congregações, e também do pastor de Sumaré ali, Igreja Assembleia de Deus Sumaré, pastor José Junqueira e pastor Joel.
e a sua digníssima esposa. Que Deus abençoe pela presença, e todos que estão cooperando conosco são bem-vindos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Verso 19: sabemos que tudo que a lei diz, o diz aquele que estão debaixo dela. Então, quem não está debaixo da lei, já não precisa mais de viver a lei, porque ela só diz a respeito de quem está debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Então, a lei, ela que aponta, a lei é uma ordem, ou a lei é um decreto, a lei é uma proibição. Aonde você for estacionar, tiver lá uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você não estaciona. Se você estacionar, você é multado. Mas se você for estacionar e não tiver nenhuma recomendação que não pode, então você vai estacionar ali e ninguém pode te multar. Então a lei é isto. Tem lá uma placa, proibido fumar, então não vai fumar porque é proibido. Proibido buzinar, não vai buzinar porque é proibido. Mas se não tem as sinalizações da lei, então não está debaixo da lei, porque não tem lei, não tem sinalização, então não tem nenhuma infração. Verso 20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então, se for seguir a lei, ninguém será declarado justo diante dele, diante de Deus, baseado na lei. E nós vamos falar isso ali na frente, porque ninguém consegue viver a lei. Se for viver a lei, logo nós vamos chegar no verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e não conseguiram retornar. Então, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Porque a lei, ela mostra o pecado. A lei é que sinaliza o pecado. A lei é que diz, você pecou porque você inseriu aquela lei ou cometeu infração sobre aquela determinada lei. Então, a lei é que mostra o seu pecado, mostra a sua falha, erros. Pois antes de ser dada a lei, ou seja, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Pois antes de ser dado a lei, verso 21, voltar no verso 20 de novo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Pois antes de ser dada a lei, não se identificava o pecado. Antes de ter a lei, não se identificava o pecado. Mas isso não significa que não havia pecado. Aí Romanos capítulo 5, verso 13, diz assim: o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, quando não existe lei, às vezes cometeu infração. A pessoa andou numa velocidade que não deveria andar, mas não tem sinalização nenhuma, então ele não é penalizado. Ele se acidentou, ele sofreu dano, só que ele não é penalizado porque ele não ultrapassou a lei. A pessoa se embriagou, saiu dirigindo, bateu, morreu, matou, não tem proibição em beber e dirigir, então não tem penalidade para ele. Porque se não tem proibição, não tem penalidade. Ele morreu, ele matou, ele perdeu o carro, ele perdeu tudo, mas não tem penalidade para ele. Se ele morreu, já foi. Se não morreu, também não vai ser preso, porque não tem penalidade de beber e continuar. Deu para entender até aqui essa situação? Agora no verso 21 muda tudo. A justiça por meio da fé. O verso 21, aí ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus,
independente da lei, mas é uma justiça também, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, a lei já dizia que esta justiça viria. Os profetas já antes diziam que esta justiça vinha. É isto que ele está tentando explicar. Verso 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção de pessoas. Ele está dizendo toda a humanidade que crê em Jesus Cristo, alcança esta justiça mediante a fé em Jesus Cristo, por todos os que creem, judeu, gentio, todos. Não há distinção, não há acepção de pessoas, todos os que crerem. Agora, antes a lei era para o judeu, agora a justiça de Deus é para todos. Quantos entenderam isso? Isto já foi profetizado. Por isso que no último verso que nós lemos, 31, diz assim: então nós desconsideramos a lei? E ele responde: não, nós confirmamos a lei, porque a lei dizia que tudo isto iria acontecer. Então nós não desfizemos da lei e não nos consideramos, não, nós já confirmamos a lei, que é o último versículo que nós havíamos lido. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crêem, não há distinção. 23, aí vem o momento, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, mas todos são todos, destituído da glória de Deus, destituído da imagem, da semelhança de Deus, perdeu a presença de Deus. Todos pecaram por causa de um homem, por causa de Adão. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem conforme está escrito, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este homem tinha a glória de Deus. Este homem tinha a glória de Deus. Deus constrói um jardim e coloca o homem lá. Mas antes, vocês conhecem a história. Ele faz o homem cair num profundo sono, tira uma costela, faz uma mulher, faz a Eva, leva o homem recebe, dá glória a Deus, bate palmas, sai no poder. Ele não sabia o que era mulher, né? Ficou todo feliz. Aí ele pegou, foi para o jardim, Deus levou eles para o jardim, ele foi viver no jardim. E lá estava tudo bem no jardim. Maravilhoso. O texto diz que lá tinha das melhores frutos para eles se alimentarem e viver. Dos melhores frutos lá tinha. Lá tinha até o fruto da árvore da vida no jardim. Então eles estavam todos felizes no jardim, com a glória de Deus, a semelhança de Deus, a imagem, a semelhança de Deus. Quando de repente o inimigo olhou e entrou na serpente, foi dialogar com Eva. Eva abriu brecha, começou a conversar com ele, e ele fez as indagações, e ela entregou tudo, disse: podemos comer de tudo aqui, só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí Satanás disse: não, você pode comer de tudo sim,
Porque ele disse para você não comer desta árvore, porque depois que você comer desta árvore, você vai ficar sendo conhecedora do bem e do mal. E é justamente nesse que aí que aconteceu. Então ela comeu da árvore, deu para o seu marido, ele comeu também. E o texto disse que, lá no Gênesis 22, Gênesis 2, 22 a seguir, diz que eles andavam nus, eles eram inocentes, eles não tinham malícia, eles não tinham, na cabeça deles não pensavam, é como criança, era como uma criança, felizes, sem nenhuma intenção má. Então eles andavam nus. Mas quando Deus entra no jardim e chama Adão, Adão, e o Adão disse: eu estou escondido, não posso me apresentar para o Senhor. Mas por que você não pode apresentar? Porque eu estou nu, eu estou despido. Mas antes ele já vivia nu e não tinha problema, mas agora ele comeu do fruto, agora ele passou a conhecer o bem e o mal. E quando ele acaba de comer o fruto, uma conjectura, quem sabe ele olhou para Eva e disse: Eva, você está sem roupa, cadê sua roupa? Você está nu. E Eva olha para ele e diz: você também está nu. Então vamos esconder, porque Deus chegou, o Senhor chegou, e eles foram se esconder. Aí o Senhor diz: onde estás, Adão? Ele diz: eu estou escondido porque eu estou sem roupa. Aí o Senhor diz para ele: você comeu do fruto da árvore que eu havia proibido, porque não existia lei, mas tinha proibição. E ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu fruto. Você viu como é que já ficou espertinho depois de comer o fruto? Antes ele não falava isso, mas já está jogando o problema para outro já. Está vendo o que Satanás fez? Já está jogando o problema para outro. Diz: foi ela, aquela que o Senhor fez para mim lá, que me deu e eu comi. Aí vai nela, foi a serpente. E aí, vocês conhecem a história. Então eles ficaram nus, eles perderam a glória de Deus. Agora o texto sagrado enfatiza que Eva, foi dado o nome de Eva porque é mãe de todos. Mãe de todos, Adão, pai de todos. Você queira ou não queira, mas a sua genética veio de Adão, veio de Eva, não tem jeito. Não tem jeito. Foi de Adão e Eva. Então Adão perdeu a veste lá no Éden. De lá para cá, veio sem vestimenta. Veio sem vestimenta. E Adão agora foi expulso do jardim. E é interessante que o texto diz assim: vamos, olha que a Bíblia está falando, vamos, ou seja, não é um só, vamos tirar eles de dentro do jardim, porque senão eles comem também da árvore da vida, fruto da árvore da vida, e aí eles não vão morrer, eles vão ser eternos também. E eles só vão ter esse privilégio depois, quando chegar o tempo da plenitude. Aí eles vão ter esse privilégio. Mas agora nós temos que tirar eles de dentro do jardim. Tiraram eles para fora do jardim, fechou o jardim, pôs os anjos com as espadas, e eles ficou. Deu todas as penalidades, tanto para Eva como para Adão, e seguiu-se. Então Eva e Adão conheceram-se, nasceu dois, nasceu Abel e nasceu Caim. No meio da roça trabalhando, Caim matou Abel por causa da oferta, ficou com ciúme. Se tivesse na inocência não teria ciúme, mas porque o pai comeu do fruto já teve ciúme. O irmão mata o irmão, já houve primeiro crime na família. Depois teve um outro filho por nome de Sete, e assim seguiu a geração. Quando chegou no capítulo 6 de Gênesis, a geração já estava toda corrompida, a ponto que Deus disse que olhou para a terra e não achava um justo sequer.
Aí o Senhor diz: esse negócio de viver 900 anos, 800 anos, isso não é bom não, esse povo é muito ruim. A partir de agora vai viver só 120 anos. E assim foi decretado lá no capítulo 6. E Deus não achou justo que sequer, mas achou um velhinho, por nome de Noé. E ali o mundo se acaba ali. E depois começa em Noé. E depois vem a Torre de Babel. E depois vem Abraão. E depois vem Moisés, que é a lei. Na teologia a gente chama isso das dispensações. Primeira dispensação foi em Adão, na sua inocência. Dispensação da inocência. Segunda dispensação foi a dispensação da consciência, que foi em Noé. Noé fazendo a arca, que vai chover, vai morrer todo mundo, entra para cá. Ninguém quis entrar, só entrou 8 pessoas. Depois, quando começou a chover, o anjo do Senhor fechou a arca e todo mundo pereceu. A água baixou, o povo saiu da arca e a recomendação, ou as recomendações que Deus fez a Noé foram semelhantes às que eles fizeram para Adão. Eles prosperem, enche a terra. Ele deu uma cartilha parecida. E Noé começou a crescer. Chegou o momento, vem a outra dispensação, a terceira dispensação, governo humano. Então rumou-se um grupo, diz: não queremos mais depender de Deus. Vamos fazer uma torre que chega até o céu. E nós não precisamos mais de ouvir nada. E assim nós temos acesso no céu e vamos ser admirados por todos. E quando eles vão colocando tijolos, subindo, daqui a pouco aparece de novo a caravana do céu. Caravana do céu diz que desceu e confundiu as línguas deles. Observe que cada dispensação tem uma justiça. Cada dispensação tem uma condenação. Adão perdeu as vestes. Pecado, perdeu a glória de Deus. Em Noé o povo perdeu na água. E ali o povo se perdeu porque confundiu todas as línguas. Espalhou o povo por toda a terra e ninguém sabia de nada, interrompeu a construção e terminou ali, terceira dispensação. Ali foi o governo humano. Depois disso veio a dispensação da promessa com Abraão. Deus chama Abraão, faz a promessa e segue até Moisés, a dispensação da lei, que é o que nós estamos falando. Chega a dispensação da lei, depois da dispensação da lei, que é a quinta dispensação, vem a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo hoje. E falta mais uma dispensação, que chama a dispensação do milênio. E a sétima dispensação, a dispensação do milênio. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. Nós estamos vivendo na época do homem, o número 6. A sexta dispensação. A sexta dispensação. Mas, irmãos, então a glória de Deus foi perdida lá no Éden. Foi perdida a glória de Deus lá no Éden. E é interessante que diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ela estava perguntando, e as mulheres? Não é mesmo? Porque até aí não tinha mulher ainda. Falei, onde que ficou as mulheres? Não fica triste não, que nós vamos dar um jeito com as mulheres. Fica triste não. Gênesis 22, verso 20. Gênesis 22, verso 20. Passado algum tempo, dissera a Abraão que... Gênesis 2:20. 2:20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, todos os animais selvagens, todos, encontra 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez
uma mulher e levou até ele. 23. Disse então o Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então, a mulher participou da semelhança de Deus. Então, a mulher participou da semelhança de Deus. Palmas para as mulheres, que elas não ficaram de fora. E aí segue 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, se Adão é a imagem e semelhança de Deus, tornou-se uma só carne, logo, a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. E o verso 25, o verso 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentia vergonha, porque ainda não tinha comido fruto. Aí, Gênesis capítulo 5, para ajudar mais um pouco as mulheres, Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem à semelhança, quando Deus criou o homem à semelhança, a semelhança de Deus, Ele fez também, homem e mulher os criou. Então as mulheres são também imagem e semelhança de Deus. Mas esta glória, esta semelhança, Adão perdeu lá no Éden. Então foram todos estes anos despido. Adão disse: estou nu, despido. Aí Colossenses 3:9. Não mintam uns para os outros. Colossenses 3:9. Visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram de novo, ou vestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então você é novamente a imagem do seu Criador, porque agora você está vestido. Você está vestido. O que foi perdido no Éden foi encontrado em Jesus. O que foi perdido no jardim foi resgatado por Jesus para todos aqueles que creem. Efésios 4:22. Quanto ao conhecimento, Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, do Adão, que se corrompe por desejos enganosos. 23, e serem renovados no modo de pensar. 24, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente de Jesus, proveniente da verdade. Então, de novo, Adão perdeu as vestes, Jesus nos revestiu. Adão perdeu vestimenta, Jesus nos devolveu. Então o texto diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Jesus Cristo foi aquele que nos resgatou, nos salvou e nos justificou para a glória do nome do Senhor Jesus. Adão teve 3 filhos que a Bíblia registra, mas a Bíblia também diz que ele teve mais filhos. Ele viveu até 930 anos, e o limite para ter filhos é mais ou menos 140 filhos. Então ele deve ter tido muitos filhos. Também, 900 anos é muito, dá para fazer filho adoidado, né? Então, irmão, olha, ele teve Caim, Abel morreu. Aí eles tiveram 7, e Eva glorificou a Deus porque colocou 7 no lugar de Abel. Então 7 é filho de Adão. 7 é filho de Adão. 7 é filho de Adão.
Noé é da descendência de Sete. Noé é da descendência de Sete. Noé é da descendência de Sete. Abraão, da descendência de Noé. Abraão, da descendência de Noé. Jacó, descendência de Abraão, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Jacó teve Judá, descendente de Abraão. Teve Judá, um filho por nome de Judá. Aí vem Boaz, descendente de Judá. Aí vem Jessé, descendente de Boaz. Aí vem Davi, descendente de Jessé, filho de Davi, filho de Jessé. Aí vem Jesus, raiz de Jessé, filho de Davi. Aleluia. E Jesus. E aí você pode perguntar: e pastor, e nós, onde ficamos? Tudo bem, o senhor pegou toda a linhagem dos judeus, toda a linhagem de Adão, e nós somos descendentes de onde? Não se preocupa com isto, não se preocupa com isto, porque em Gálatas capítulo 3, eu não sei se você é descendente dos judeus, pode ser que seja, ou se você é descendente de algum daquelas famílias de Noé, lá da arca, não sei. Mas não se preocupa, porque Deus diz que Ele veio sem distinção. Aí Gálatas capítulo 3 diz assim, o verso 8, verso 7, Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui? Diga amém. Então a fé te fez descendência também. Você faz parte disso. O verso 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Interessante, né? A Escritura previsto, se ele tiver na outra tradução, é isso aí, ó. A Escritura previsto, a Escritura previu isso aí, e tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Abraão, se você é filho de Abraão, você é do Evangelho também, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. As obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Verso 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Quantos são crentes em Abraão aqui? Quantos são crentes em Jesus Cristo aqui? Nós somos da fé, logo somos descendentes também. Se nós estamos inclusos, como Paulo disse no verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós também estamos inclusos no Adão espiritual, que é Cristo, que veio para salvar e libertar todos nós para a glória do nome do Senhor Jesus.
Quantos entenderam até aqui? Diga aleluia. Verso 24 de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente, não pagamos nada, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância. Havia debaixo impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tem alguém que tem fé em Jesus aqui? Irmão, é isto que basta. Fé em Jesus. Fé em Jesus. 27. Onde está então o motivo de vangloriar? É incluído, baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Então, o judeu não pode gloriar contra os gentios, porque a lei já não tem mais valor. Eles não podem gloriar, os gentios não podem gloriar nas suas filosofias, porque não tem valor. Então, o que prevalece foi a fé. Somente pela fé é que nós possamos ter certeza que somos a imagem e semelhança de Deus, através da fé. Verso 28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Sustentamos que o homem é justificado pela fé. Sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Hora nenhuma você vai encontrar Paulo dizendo, não obedece à lei, ou obedece à lei. Ele está explicando o que é lei, o que é fé, o que é lei, o que é fé. E ele deixa claro que a lei jamais salva. A lei jamais salva. Paulo, ele é tão categórico, enfático a dizer que quem quiser comer carne, que coma. Quem não quiser comer, que não coma. Eu gosto desse versículo, porque eu gosto de carne, né? Deixou livre. Falou, se faz isso para o Senhor, que faz. E ele diz assim, quem quiser trabalhar no segunda-feira, que trabalha. Quem não quiser, que não trabalha. Se faz isso para o Jesus, que faz. Ele diz, se você não quer trabalhar no sábado, não trabalha. E se você quiser trabalhar, trabalha. Portanto, você faz isso para o Senhor. Então, ele deixou livre. Não tem proibição de dizer assim, porque se eu guardar o sábado, eu não vou para o céu, ou se eu não guardar, eu estou desobedecendo Deus. Isso não existe. Não, se não guardar o sábado, não é desobediência. Se você comer carne de porco, não é desobediência. Se você não comer, não é desobediência. Então, quem quiser, que faça. Quem não quiser, que não faça. Sabendo que só será justificado pela fé. E quem quiser seguir a lei para ser justo, está bem claro, ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Por isso que João 3,16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, pelo seu imenso amor. Amor de tal maneira que enviou seu Filho, para todos aqueles que crêem, serem salvos. Então, a salvação vem pela fé, é pela graça por meio da fé. Zero lei, zero lei. Salvação não tem nenhuma parceria com a lei. Agora ele diz assim, olha, por que que existe a salvação? Por que veio Jesus Cristo? Por que veio a fé? Porque tudo foi cumprimento da lei. Mas Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Jesus já pagou o preço. Não precisa mais de
queimar incenso, matar animais, para perdoar pecado, nada disso mais. Jesus já pagou uma vez por todas pelos pecados de todos aqueles que creem. Então, o que permanece é a fé. A fé. Por isso que Martinho Lutero saiu da igreja romana, porque ele disse, não, é a fé que justifica. Não é compra de nada que justifica, é a fé que justifica. E ele se apegou no versículo sobre o justo viverá da fé. Então, verso 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele faz uma pergunta. Ele não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Glória a Deus por isso. 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 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Logo ele está dizendo, circuncisão não tem mais necessidade, porque é Deus que justifica, não importa, não precisa mais circuncisão. E aí no 31 ele diz assim, anulamos então a lei pela fé? Aí ele responde, de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Foi a lei que direcionou tudo o que nós estamos gozando hoje, vivenciando hoje, nos alegrando hoje, triunfando hoje, presenciando hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, desde Adão existiam ordenanças. Desde Adão existiam as regras. Deus fez o homem, colocou no jardim e já deu as ordenanças. E veio, a partir do Noé, que Deus mesmo dava ordenança, Noé teve ordenança, veio Abraão, Deus falava com Abraão, tinha as suas ordenanças. Mas a lei veio só no Monte Sinai com Moisés. A partir de ali que veio a palavra lei, com Moisés. Somente com Moisés. Mas nós somos justificados pela fé através do Cristo Jesus Cristo. História maravilhosa essa história. Muito, esse mundo, essa bibliologia dessas histórias, elas são muito lindas, muito importantes. Agora você imagina quando Noé fez a arca lá, morreu todo mundo, aí entrou 8 pessoas na arca. 8 pessoas na arca. Dessas 8 pessoas é que seguiu a humanidade para chegar até aqui. Dessas 8 pessoas. E dali aparece todas as nações inimigas do povo de Israel, e veio, tudo seguindo pela descendência de Noé.